pecado contra o Espírito Santo no livro de Daniel. O pecado contra o Espírito Santo ali nas profecias de Daniel. Outro título: não brinque com Deus. Você pode brincar com tantas coisas, mas não brinque com Deus. Outro título: não insulte a Deus. Então, queridos, eu quero que vocês abram a Bíblia nesse momento em Daniel e o capítulo 5. Daniel capítulo 5. Vocês vão encontrar no livro de Daniel as revelações de Deus. No capítulo 1, melhor, Deus revela que Ele é a fonte da inteligência, porque Ele deu a inteligência e sabedoria para Daniel e os seus companheiros. No capítulo 2, Deus mostrou que Ele revela o futuro, porque Ele conhece o futuro. Contou a história do mundo inteiro até a volta de Jesus em um só capítulo da Bíblia, capítulo 2 de Daniel, através daquela estátua de ouro, não é? Cabeça de ouro, melhor, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. Ali Ele contou a história do mundo. No capítulo 3, Deus prova que Ele é o único que pode ser adorado. Os 3 jovens hebreus não se curvaram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, e Deus os protegeu, Deus os abençoou. Então, no capítulo 3, Deus prova que Ele é o único que pode ser adorado e é poderoso para salvar, mesmo que seja do fogo. E em Daniel capítulo 4, Deus mostra o zelo que Ele tem por sua glória. Quando as pessoas tomam para si a glória de Deus, Deus não aceita, porque Deus é zeloso da sua glória. Por isso, queridos, Deus diz: a minha glória a outrem eu não darei. Isso está provado no capítulo 4 de Daniel. Mas hoje vamos estudar o capítulo 5, e o que Deus nos revela no capítulo 5? Que Ele é o único e supremo juiz do universo. É Ele que pesa nossas ações na balança. É Ele que segura nas suas mãos a balança e nos pesa. E pode dizer: pesado foste e achado em falta. Assim como Ele fez com Belsazar, Ele é o único juiz celestial. No capítulo 5, Nabucodonosor é chamado de pai de Belsazar. Mas entendam que quando a Bíblia fala pai de Belsazar, está falando que ele é o avô de Belsazar. Porque na Bíblia não existe nada de avô, não é? E nem de neto. Mas Belsazar era filho da filha de Nabucodonosor, portanto ele era neto. Mas a Bíblia chama o neto também de filho. A Bíblia mostra que Mefibosete, que era chamado filho de Saul, na realidade ele era filho de Jonatas. Mas ele é chamado filho de Saul, porque os netos também são chamados de filhos. A Bíblia também fala que Jesus Cristo é chamado filho de Davi, mas na realidade Davi não era o seu pai humano imediato, mas porque ele era da linhagem de Davi. Então, queridos, aqui também Belsazar, no livro de Daniel capítulo 5, é chamado de filho de Nabucodonosor, mas ele era o neto. Quem era o pai de Belsazar era Nabonidos. Nabonidos era o verdadeiro pai de Belsazar. Ele não gostava de governar. Nabonidos era amante da arte, não da guerra. Então ele deixou o trono de Babilônia para o seu filho Belsazar, e ele mudou o seu trono para uma cidadezinha próxima de um oásis de Temã, na Arábia. E ali ele passou a viver, não é, amante da natureza e adorando um outro Deus que não era o Deus de Babilônia. O Deus de Babilônia era Marduk. E Nabonidos passou a adorar a deusa Lua, sim. E por isso ele foi rejeitado pelo povo de Babilônia, por ter abandonado o Deus de Babilônia e adorado a deusa Lua. Queridos, existe um cilindro chamado cilindro de Nabonidos, que está ali no Museu Britânico, ali em Londres. E nesse cilindro mostra que ele fez uma oração a favor do seu filho Belsazar. Está registrada esta oração de Nabonidos a favor do filho. Quando os eventos do capítulo 5 aqui de Daniel aconteceram, Daniel tinha cerca de 80 anos de idade. Imagine, ele chegou novinho em Babilônia,
cerca de 16, 17 anos, foi quando ele chegou em Babilônia, no tempo de Nabucodonosor, mas agora, já no tempo de Belsazar, ele estava com cerca de 80 anos de idade.